Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta quinta-feira, hoje, dia 4 de junho de 2020. Está no ar, não ao vivo ainda, né? Mas direto pelo nosso canal 14 da NET, programa inédito gravado no começo da tarde desta quinta-feira. Inédito pelo nosso canal 14 da NET para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você sabe, né? Acompanha a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android, iOS, através da CleanNet, nosso parceiro da Clean TV, através do nosso site valetvplay.com, e está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram. Você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não vão estar sendo lidos aqui no programa, mas que a gente vai estar interagindo ao vivo ali através do Messenger, sobretudo através do Facebook, através do WhatsApp. O Estação Hamburgo de hoje é um pouco diferente. Eu fiz um convite especial para o meu amigo Martin Beren para que a gente pudesse conversar a fundo e a miúde sobre vários assuntos que estão pegando aí Brasil e mundo afora, né? Sobretudo começando aqui pelas questões que envolvem, evidentemente, a nossa aldeia. A gente está muito preocupado com o que aconteceu ali em Campo Bom, né? A gente viu a OAB se posicionar oficialmente sobre isso, né? É triste que algumas coisas tenham que acontecer dessa forma para que talvez a gente possa ter mudanças, não só na nossa legislação, mas sobretudo nos inquéritos policiais, né? Na rigidez com que a justiça trata esses assuntos também. A gente tem novidades boas na nossa cidade, né? E talvez coisas não tão boas que estão acontecendo, como a falta de mascarados nas ruas. Eu estou vendo uma adesão grande, Martin Bern. Mas tem gente que a gente sabe que é mascarada, mas que não está usando máscara na rua. Isso me preocupa bastante, assim. Acho que pelos mais diversos motivos, tem os negacionistas, né? Tem aquelas pessoas que acham que com elas nada pega, as pessoas que acham que isso tudo é uma grande bobagem, pessoas que acham que estão imunes, né, a algum mal maior, aquele pensamento mágico de alguma forma, todos nós gostaríamos que fosse possível, mas que de fato a vida real é um pouco diferente dessa que a gente viu ontem, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Foram várias pessoas de 50 anos, 50 e poucos anos morrendo, né? Pessoas que talvez morressem semana que vem, ou algumas que talvez vivessem mais 10, 15, 20, 30 anos, mais algum ano, mais 6 meses, mais 50 anos. A gente não sabe, né? Não vai saber mesmo. O que importa realmente é que a gente precisa que isso pare. E a gente somos muito importantes para que pare. Mas não vamos falar só de coisa ruim, Martin Beren. Tem coisa boa também para a gente conversar, comemorar a chegada de possíveis 4.500 novos empregos, né? A possibilidade da eleição municipal esse ano ou não. Eu quero ouvir de ti como é que tu enxergou o movimento político e versus jurídico que o enfermeiro Vilmar fez essa semana também, outro assunto que está dando o que falar na nossa Câmara de Vereadores, desfocando dos assuntos mais importantes da nossa cidade, mas um assunto importante, evidentemente, para a nossa municipalidade indiretamente. Martin Hertzben, muito boa tarde, noite, Martin. Que bom estar contigo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, audiência do Estação Hamburgo. E que responsabilidade, hein, Rodrigão? Só mano a mano aqui, né? Vamos lá, porque normalmente é mais gente. Agora, assuntos não faltam. Martin, a minha aposta é que esse programa podia durar tranquilamente 4 horas e meia. Se tivesse um pouco de cerveja aqui, a gente ia longe, viu? Não há dúvidas sobre isso. Não há dúvidas que uma boa companhia aqui num copo nos prolongaria aqui por longas horas, né? Realmente temos temas relevantes, né? E eu começo falando aí sobre a pandemia, Rodrigo, porque nós temos observado a movimentação de outros países que estão saindo porque começaram a ter casos mais cedo, né? E isso pode alguns procedimentos que aqui já não foram tão bem adotados, de alguma maneira, a gente também nessa transição agora também pode ter problemas, né? Então, como eu fico com as frases que eu peguei lá no começo dos médicos, né, em relação ao coronavírus, se perde o controle, não se recupera mais, que é o que nós estamos vendo em outros estados que não tiveram os devidos cuidados, né? Virou bola de neve em outros estados, né? As pessoas chegam nos hospitais para morrer. Diferente de, por exemplo, Novo Hamburgo, onde nós temos leitos e onde pessoas conseguem ficar 60 dias internadas e voltar para a vida, ou seguir na vida. Que para mim é o elemento chave de todo esse processo. E tu começou o programa falando que todas as vidas são importantes.
E o fato de Novo Hamburgo, por exemplo, ter leitos, né? Agora teve ajustes, reduziu porque tinha poucos casos, mas o fato de ter UTIs no Hospital da Unimed, no Hospital Regina e no Hospital Municipal é o que permitiu vários pacientes já ficarem 30, 45 ou 60 dias lutando para se manter vivos. E hoje estão em casa. Então, quando as pessoas saem sem máscaras ou dizem que já passou, é um desrespeito assim a todos os outros que estão se cuidando e que estão preocupados com o valor da vida, né? Então, para alguns não é fácil, tem os negacionistas, mas eu acho que nós vamos ficar por muito tempo com máscaras, por muito tempo tendo que reforçar as mãos. Nem diz um amigo meu, né? No final da pandemia, ele vai levar as mãos dele para o Alcoólicos Anônimos, né? Eu Porque não consigo ficar longe aqui, ó. Eu tô em qualquer lugar, abre bolso, onde eu tô é muito. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui do ladinho. é, Não tem como ser diferente, né, não Martin? tem como ser, né? E eu tenho o caso do meu irmão na Alemanha, que para mim é um balizador, né? No que eles passaram por lá e no que eles estão fazendo lá. Eles ficaram 6 semanas sem sair de casa, Rodrigo. 6 semanas a família ficou sem sair de casa, tirando a situação emergencial do mercado, né? E coisas pontuais. E eles vivem o mesmo drama que nós lá na Alemanha em relação às escolas. Os filhos, os meus sobrinhos na Alemanha não voltaram para a escola ainda. Porque não se tem a fórmula mágica e não se tem a Porque não existe equação. mágica, né, Martin? Porque não existe mágica, né? É isso. Então, as pessoas têm de ter paciência. Eu compreendo que tem gente desempregada, eu compreendo que tem gente angustiada e que tem gente até passando fome, mas se bem que isso também existia antes, então é uma realidade que apenas se manteve, talvez se acentuou, mas nós estamos lidando com uma realidade totalmente desconhecida. E para mim, esse é a grande diferença quando algumas pessoas questionam: ah, mas morre gente de trânsito, então não vai mais ter carro. Mas morre gente baleada. Essa comparação não é adequada, porque nós temos um fenômeno novo, nós temos um vírus novo, um vírus desconhecido. E com isso, as autoridades não sabem exatamente como se posicionar. Não, e a gente consegue lutar contra essas coisas, e a gente, como comunicadores, eu como comunicador, tu como jornalista, a gente discute isso o ano inteiro. As pessoas dizem, mas vocês não falam. Hoje uma querida amiga ainda colocou num post público meu, vocês não falam da quantidade de pessoas que morrem de infarto todos os anos, que é o que mais mata no Brasil. A gente fala sempre nisso, o ano inteiro e todos os anos se fala nisso. E eu sou uma pessoa especialmente muito preocupada, perdi um pai com 47 e um avô com 48 anos. Então, evidentemente, a gente fala de suicídio, a gente fala do câncer, de todas as campanhas mês a mês que tem voltado especialmente para a saúde, a gente discute o diabetes constantemente, a gente fala dos exames de mamografia não só lá no Outubro Rosa, a gente fala o ano inteiro. Agora é o momento que a gente precisa combater essa doença. E ela só se combate assim, infelizmente, se prevenindo, se privando de algumas coisas. O que não quer dizer, felizmente, a gente está. Me parece, né, Martin? E o bom, eu fico feliz de poder ter 1 hora para conversar contigo. Eu adoro te ouvir dando opinião. E eu sei que tu também gosta de fazer o jornalismo. Depois eu vou te provocar se o pessoal não está te dizendo assim, jornalista não pode dar opinião, como é que funciona esse negócio aí, daqui a pouco. Mas a gente tem 1 hora para falar sobre isso. Lembrar que, por exemplo, na minha visão, foram 3 semanas iniciais onde as pessoas se comportaram muito bem. E isso Sim. talvez seja o resultado da região sul e centro-oeste, sobretudo Mato Grosso. Mato Grosso do Sul ainda está muito fechado. Quem tiver parentes lá é só perguntar, eles vão dizer isso para vocês. Está muito fechado, está muito ainda preocupado, né, ensimesmado com tudo isso. E hoje, o que a gente tem assistido é gente que não precisaria ir às ruas, que não vai comprar nada, que não vai fazer nada produtivo, ir para passear. Ou famílias voltando a ir para o mercado fazer shopping, né? Fazer footing, como a tradição burguense, né? Não é momento para footing, Martin Behrens. Não é. Definitivamente não é, né, Rodrigo? Eu acho que nós estamos num bom patamar no sentido de contexto. O nosso governo estadual tem méritos,
por apresentar uma fórmula diante de tanta incerteza, apresentou uma fórmula mesclando ciência, mesclando estatística, preocupação com a saúde, preocupação com a economia, fórmula esta sendo copiada, o que por si só já representa um êxito do que está sendo feito. Não é 100%, porque o inimigo é invisível, ele tem mutações, ele reage de maneiras diferentes, mas o fato é que nós temos um contexto favorável, Rodrigo. Então, por um lado, a gente está celebrando que aos poucos a rotina vai voltando dentro de um contexto de normalidade que nunca mais vai ser igual tudo, e por outro, a gente mantém esse alerta, as pessoas não podem brincar, não podem vacilar, porque seria um retrocesso. Ô Martin, tu inaugurou o termo azedinhos para falar de algumas pessoas que em Novo Hamburgo torcem pelo quanto pior, melhor. Muitas. Tu, como jornalista que faz um belo trabalho de relato dos fatos, eu digo que é a marca mais forte em comunicação hoje em Novo Hamburgo, se for individual, se for pensar individualmente, indiscutível isto. Se for pensar como coletivo de grupo, olha, dá banho em grandes grupos da nossa região, tá? Como é que tu está enxergando gente que vai até o teu perfil e que diz assim, jornalista não pode dar opinião, tem que ser isentão. E daí, por outro lado, eles batem em quem é isentão também. Rodrigo, eles batem em todo mundo que não fale aquilo que ele quer ouvir. Como tu trabalha com isso, Marcos? Dá um desânimo às vezes, hein? Às vezes desanima, mas eu fui aprendendo a lidar, eu fui sabendo limpar, eu fui abrindo o caminho, né, principalmente no meu perfil pessoal, nas minhas redes pessoais. Quando tem um ambiente profissional, eu sou altamente democrático. Se as pessoas discordam e não gostam e externam isso de uma maneira nada agressiva, ali ficam registradas as opiniões, mas de alguma maneira eu fui abrindo caminho para não ser contaminado por essas pessoas, porque tem muita gente infeliz que quer te levar junto para a infelicidade. E no caso desses comportamentos, né, Rodrigo, Umberto Eco, o italiano Umberto Eco, falou que a internet deu voz, aí deu espaço para muitos imbecis que antigamente ficavam falando em boteco de bar e de forma democrática e que hoje eles vêm para fora. Eu fico impressionado como, por exemplo, na grande notícia, na espetacular notícia do Grupo Santander em Novo Hamburgo, gerando 4.500 empregos. Algumas pessoas conseguiram ter olhar negativo. E mais, Rodrigo, informações que eu recebi hoje que me deixam boquiaberto, mas a palavra não é boquiaberto, mas que me deixam assim, que revelaram suspeitas que eu tinha. Espaços em redes sociais de pessoas que dizem gostar de Novo Hamburgo, que dizem lutar por Novo Hamburgo, esses espaços sabotaram ou excluíram ou omitiram essa informação, isso em diferentes redes sociais. E aí, algumas pessoas me passaram os prints e eu fiquei assim, ó, como é que pessoas de Novo Hamburgo conseguem ser infelizes com essa notícia? Nós estamos há 3 meses noticiando desemprego. Uma empresa vem se instalar em Novo Hamburgo e tem pessoas que se dizem gostar de Novo Hamburgo, o que elas têm o direito, porque é livre a manifestação, mas não me enganem, né? Para mim, assim, são pessoas desgostosas da vida, odiosas do seu município, e eu fiz uma postagem no meu perfil pessoal lamentando que políticos de oposição tenham sido incapazes de registrar a sua satisfação com essa notícia. Ora, é Novo Hamburgo, não é um governo A, B e C. Essa notícia vai melhorar a vida, inclusive, de quem é contra e quem omite esses empregos. Então, essas pessoas azedas, elas estão aí, sempre estiveram, só que elas ficavam na fila do banco resmungando, elas ficavam no salão de beleza, e hoje elas entram nas nossas vidas através das redes sociais. Então, cabe a cada um saber filtrar, porque ninguém é obrigado também a conviver com pessoas com tamanho grau de pessimismo e infelicidade. Então, eu criei esse termo, azedume, e já vem de uma construção aí, não contra um governo,
é contra a cidade de Novo Hamburgo. Quem fica sempre falando mal de Novo Hamburgo está falando mal da sua cidade. Quer dizer, quem é que consegue pensar de forma racional que em permanentemente criticar, e, quando tem que ser criticado, mas omitir as coisas boas vai estar fazendo um bem para a sua cidade? Essas pessoas têm algum problema, né? E aí não cabe a mim aqui julgar, mas não dá. A gente tem que estar muito feliz. Na semana passada veio a Avan confirmando, independente de posições políticas, é uma empresa que está se expandindo, que vai gerar negócios. Agora é o Santander. Há um tempo atrás foi a Mastercard que colocou Novo Hamburgo num projeto mundial de cidades, né? Como é que nós não vamos ficar felizes com isso? Eu estou exultante, viu, Rodrigo? Não quer dizer que esteja tudo bem, né, Martin? Mas a gente está num bom caminho. É isso, né? A gente Não continua existe discutindo. cidade perfeita. Nós A gente temos continua sérios discutindo, problemas, né? e eu já fiz críticas. O transporte coletivo de Novo Hamburgo é um nó que não se consegue desatar. Por mais que a atual administração tenha tentado, não vem sabendo lidar e continua não sabendo lidar com o transporte coletivo agora também no problema da pandemia. Mas, claro, não é um problema só de Novo Hamburgo. Porto Alegre vai entrar em colapso, né? São Leopoldo aumentou passagem para não sei quanto para a empresa não parar de transportar. Então a cidade tem os seus problemas. O problema de mobilidade urbana é outro problema muito sério de Novo Hamburgo. Né? Ainda não tivemos um estacionamento rotativo decente, com novas tecnologias, ainda estamos na velha folhinha. Tem sérios problemas que eles são registrados. Mas que balança é essa que Novo Hamburgo só tem a balança do ruim? Não existe isso, Rodrigo. Esses azedinhos, eles têm sempre endereço? Tipo, uma filiação partidária, Martin? Ou interesse partidário? Não. Alguns têm, Rodrigo, porque quando eu publiquei a minha nota, um comentário pessoal no Facebook, o Marcelo Alves, ex-presidente da CI, Marcelo Clark Alves, ele falou que isso é histórico. E eu reconheço, né? É um problema. Quem é que quer ver o seu adversário político com notícias boas? Mas quando é que nós vamos ter uma ruptura, não definitiva, porque isso não existe, mas quando é que a gente vai ter uma ruptura no sentido de começar a construir um outro caminho, né? Então, parte dessas pessoas que tentam omitir boas notícias ou que tentam puxar Novo Hamburgo por um buraco, para o quanto pior, melhor, tem filiação partidária. As outras têm uma simpatia contrária, ou não existe simpatia, tem uma antipatia pela atual administração. Né? E algumas realmente têm problemas psicológicos, aí a gente não pode fazer nada, né? Essa falta de reconhecimento da oposição, ela está muito ligada, ou de parte da oposição, ou de algumas pessoas em especial maior, que não conseguem reconhecer quaisquer valores. Isso é um problema gravíssimo, né? Se você não consegue reconhecer nenhuma qualidade em quem está ocupando um espaço, e essa pessoa é reconhecida por grande parte das pessoas, eu acho que existe algum problema aí. Me parece, assim, que isso é uma falta de honestidade, né, Martin? No mínimo de uma honestidade intelectual em torno disso, né? Para mim, um dos pontos mais graves desse contexto, Rodrigo, é que algumas lideranças, através desse negativismo, elas contagiam uma parcela da população. E hoje tu vê que uma parcela da população, ela não consegue mais reconhecer coisas boas na cidade porque o seu líder assim as ensinou, ou a sua líder assim mostrou que tem que sentar o pau o tempo inteiro. Então, isso criou uma cadeia negativista, onde se alegrar com um parcão renovado, por exemplo, é proibitivo. Eu não posso gostar do parcão de Novo Hamburgo, que está maravilhoso. Por quê? Porque a minha líder ou o meu líder, ele de alguma forma vai sair prejudicado, porque a gente não pode falar bem de Novo Hamburgo. A gente quer alcançar o poder, ou a gente não pode falar de Novo Hamburgo porque eu tenho antipatia com a atual administração. Isso é péssimo. Essas lideranças, tu falou na palavra honestidade, elas estão jogando Novo Hamburgo numa vala, porque Novo Hamburgo está cada vez mais admirado, não essa administração, o município. Tem empresas vindo se instalar aqui, tem negócios se instalando aqui. Nós vamos para o nosso 4º hospital, Rodrigo. Unimed ampliando, Regina ampliando, Municipal duas ampliando. UPAs, né, Marcos? Duas São UPAs hospitais.
A Dr. Clean está vindo aí, né? Então, assim, ó... Cada UPA é melhor do que os hospitais de mais de 420 municípios do Rio Grande do Sul. Então, assim, ó, essa questão aí me preocupa, Rodrigo, o fato desse negativismo contagiar as pessoas a ponto delas se cegarem e não enxergarem virtudes que tu vai ali em São Leopoldo, o pessoal daqui a pouco tá morrendo de ciúmes. O pessoal de Voti, de Igrejinha, de Estância Velha, vem fazer compras em Novo Hamburgo, porque adora o comércio de Novo Hamburgo. O pessoal de Sapiranga vem consultar aqui nos seus médicos. E assim cria toda uma rede, né? Isso o que atrai? Atrai investidores, atrai empreendimentos. Então, assim, temos muito a melhorar. Bah, como temos a melhorar? Mas temos muitas coisas legais acontecendo e nos trazendo forças para a gente seguir acreditando no potencial do município. E é uma pena porque ia ser uma afirmação e uma provocação para ti também. Me parece que existem, dentro dessas lideranças, que às vezes não são tão positivas, valores muito bons, né? Pessoas que são protagonistas, que fazem bons trabalhos por Novo Hamburgo, são defensoras de Novo Hamburgo, aí entra a discussão, né? Até que ponto, né? Até que ponto contribuem realmente a partir dessa forma como fazem a sua política, né? Mas a gente tem pessoas de valor nessa oposição, né, Martin? A crítica, olha quem está falando aqui, uma pessoa que critica bastante. A crítica, ela é extremamente necessária. O que eu estou fazendo aqui, e a gente está conversando, é o equilíbrio que está se dando, ou o total desequilíbrio que a gente está vivenciando. Qual cidade do Brasil anunciou 4.500 empregos, Rodrigo? Qual cidade do Brasil? Cara, nós devíamos estar soltando foguete. Aliás, deixa eu fazer justiça. Tem muita gente vibrando. Nós estamos, claro. A grande maioria da população parece feliz, contente, animada com essa perspectiva e já buscando se inscrever. Né? Então, isso enche, isso infla as pessoas de esperança. Então, é uma pena esse desequilíbrio, porque nós temos, sim, pessoas... E aquela região da cidade, Martin, a gente está olhando para os empregos, tá? Aí é importante destacar que ele está próximo a uma estação de trem, porque sim, virão pessoas do centro da cidade que irão de trem até lá, e sim, virão pessoas de São Leopoldo, eventualmente Sapucaia, algumas de Porto Alegre. É legítimo e é normal. Certo. Muita gente vai de Novo Hamburgo para trabalhar em telemarketing lá na Pento Brasil, em outras telemarketing em Porto Alegre, iam na Atende Bem em São Leopoldo. Isso é parte do negócio. Agora, eu falei ontem com o empresário, com o Jones e com o Mauro da FAT Ferramentas, que ficam ali na rótula da Alvear, né? Da rua Alvear com a 1º de março ali. Sim, a 500 metros dali praticamente. A perspectiva, um prédio da Baliza Construtora que está saindo lá na Pedro Adams, não sei se é bem na Pedro Adams ou uma quadra acima, mas ali sim, são 600 ali, apartamentos ali, é uma construtora Martin, de Caxias. De olha Bento. O mapa de uma das regiões mais pobres, ou muito próximo de uma das regiões mais pobres. A Santo Afonso hoje é um bairro muito evoluído, né? O Liberdade também, mas próximo da Vila Palmeira, próximo de outras vilas que temos ali naquela região. A própria vila ali do bairro Industrial, né? Aquele meio entre a 1º de março e... Não, e o primeiro bairro de São Leopoldo ali, que é Santos Dumont, ali também é muito complicado. A Vila Brás também, o Santos Dumont, né? Esses bairros... A gente está falando do desenvolvimento de um novo padrão de qualidade, de excelência, de desenvolvimento humano para uma região inteira que passa a ter uma perspectiva diferente a partir de, vamos dizer que são 600 empregos a partir de setembro. 600 pessoas que não consumiam naquela volta, que não iam ao restaurante naquela volta, que não trafegavam por aquele espaço. E que algumas vão chegar de trem, outras vão ter que estacionar, outras vão fazer suas compras ali, outras vão comprar um presente ali ao longo do dia. Gente que vai viver parte da sua vida naquela região. O impacto econômico que é tu ter quase 4.500, quase 5.000 pessoas, ou que seja, 1.000 no primeiro momento, 2.000 logo depois, até atingir a plenitude desses 4.500 posições. Olha o tamanho do que isso representa para uma economia de um bairro que é o bairro mais violento da cidade, né, Martim? Vamos lembrar isso. Santo Afonso é o segundo mais populoso, acho que 25, 30 mil habitantes, talvez um pouco mais, e é o bairro mais violento da cidade de Novo Hamburgo, mais do que Canudos, né? Ali é uma zona que a gente usa o termo conflagrada, né, Rodrigo? Até porque o Santo Afonso, tu usou o termo bem, ele se desenvolveu boa parte do Santo Afonso aí com comércio e tal, mas essa zona conflagrada entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, né, que ali, inclusive, enfim, o pessoal tem criminoso que se esconde, boca de fumo e tal, mas que ganha uma nova
e uma absurda perspectiva, né, a partir disso. Então, uma coisa que muitos desses que criticam Novo Hamburgo pedem, a diversificação, aí vem a diversificação, não estão satisfeitos. Não, ainda não é suficiente. Quer dizer, se viesse uma indústria calçadista, iam reclamar, mas mais uma. Não, então agora vem uma indústria com tecnologia, telemarketing, outras coisas. Mas agora então o problema é que o logo é vermelho. Ô Martin, a gente está sofrendo um pouco com essa situação de Campo Bom aí, né? Dessa senhora, dona Gorete, advogada, né? Que teve a sua casa invadida em uma ação da Polícia Civil com autorização do Poder Judiciário. Eu não sei o quanto tu podes falar isso como jornalista, sabendo que tu tens uma relação profissional também com a OAB do Rio Grande do Sul, né? Tu atendes eles como... Tu és o assessor direto do presidente Ricardo Breyer, né? Não sei o que tu pode conversar com a gente sobre isso, mas eu gostaria muito, semana que vem a gente vai ouvir a Gorete aqui no Estação Hamburgo também. Essa situação nos preocupa, e a gente sabe que isso acontece muitas vezes ao mês, ao ano, ao dia em alguns lugares, as injustiças, né? Os Estados Unidos estão vivendo um caos, né? São quase uma centena de cidades onde temos protestos, já foram acho que mais de 10 mil pessoas presas, né? Estava em 9 mil anteontem ou ontem, por conta exatamente dessa intolerância que também assola o nosso país de outra forma, assunto que a gente vai abordar logo em seguida também, mas, sobretudo, pela virulência de quem está embutido do poder versus... Eu não sei daí se falta perícia, né? Se foram imprudentes na ação de alguma forma, né? Nos Estados Unidos, aquele homem condecorado visivelmente foi imprudente, né? Foi imprudente. Ele sabia o que ele estava fazendo ali e ele foi até as últimas consequências, 9 minutos sufocando uma pessoa ali, né? Aquilo aí não podia terminar bem de uma forma ou de outra, terminou da pior forma possível. E hoje o mundo, de alguma forma, ecoa tudo isso, né? A gente vê isso todos os dias. Foi esse menino negro no Rio de Janeiro na semana passada, que vem se tornando uma bandeira no Brasil, movimentos no Rio de Janeiro, movimento em Curitiba na segunda noite, né? Também discutindo isso. O racismo que é velado ou mais aberto, que na nossa região ele também, de alguma forma, ele existe. Não se discute qual o tamanho desse racismo realmente, mas acho que o abuso da autoridade, né? O abuso da autoridade e a inépcia, de alguma forma, do poder público, né? Esse poder público é uma máquina gigante e que é ineficiente para tudo que a gente pensa, né? Onde a gente pensa. Ela é pesada, ela é gigante e ela é frágil, né? Ela é insuficiente, ela é caótica. Vamos falar sobre isso, Martin Berendt? Pode ser? Agora ou depois do intervalo comercial? Na volta do intervalo. Vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Estação Hamburgo de volta, hoje conversando tete a tete com Martin Berendt. Tá tão tete a tete quanto um Skype possa ser, né, Martin Berendt? Mas estou aqui pertinho de ti, sem usar máscara, olha só que virulência. Eu tô cuidando muito assim usar a palavra virulência e viralizante, porque nenhuma das duas coisas tem conotação muito positiva nos últimos dias aí.
Ô, Martin, eu fiquei estarrecido com as imagens, depois com os relatos da advogada, né, Gorete, de Campo Bom, dessa ação da Polícia Civil na sua casa, né? Eu até vou, enquanto a gente conversar, eu vou pedir para que a gente lance aqui algumas das imagens. A gente tem imagens deles basicamente entrando, arrombando o portão e entrando, né, no início da manhã na casa dela, né? Estavam todos em casa, né, Martin? E foram surpreendidos da pior forma possível, porque, enfim, os policiais achavam que eles eram os alvos realmente daquela operação, né? É uma investigação envolvendo policiais civis lotados em Pelotas. Na semana passada, eles prenderam um traficante e, através do celular desse traficante, eles identificaram alguns registros aqui no Vale dos Sinos de contato com o traficante. E, a partir dessa investigação e da apuração de informações e da geolocalização, eles mapearam o que seriam locais, né, em que poderia haver tráfico de drogas ou que haveria suporte para esse traficante, né? E com um desses locais foi um endereço em Campo Bom, né? Com isso, eles pediram um mandado de busca e apreensão que foi concedido, autorizado por um juiz para entrarem na casa, inicialmente se identificando, e se não desse, né, porque isso também está dito no mandado, né, tenta se apresentar, se não abrirem, pode invadir. Então, na manhã da terça-feira, esses 10 policiais civis de Pelotas chegaram ali no bairro Bela Vista, em Campo Bom. As imagens não deixam bem claras, mas parece que não foram para o diálogo, foram logo arrombando. Era a casa de uma família, de uma advogada, né, a Anália Gorete da Silva. Ela estava em casa com seu marido, seus 2 filhos. A partir disso, eles começaram a fazer as buscas e apreensões dentro de casa. O filho da Gorete tentou, de alguma maneira, se resguardar, tentou sair ali, se refugiar, não sabia o que estava acontecendo. Ele foi algemado para a garantia dele, né, e também dos policiais, mas depois foram tiradas as algemas. E eles ficaram, os policiais, cerca de 2 horas, até que depois de muito tempo a Anália conseguiu dizer que era advogada, e ali é o seu escritório. E por lei existe a prerrogativa da advocacia, você não pode entrar no ambiente de trabalho, né, do advogado. Ali acabou acontecendo, então, essa prerrogativa não foi respeitada aí pelos policiais civis. Nada foi encontrado dentro da casa, que foi revirada, eles foram embora. Só que os relatos, Rodrigo, da advogada e da sua família são de gestos assim que beiram o terror, né, pela maneira com que eles entraram na casa, segundo os relatos da família, pela falta de identificação. Segundo a família, o mandado não foi apresentado no começo da ocorrência, só no final da ocorrência, né? Ouvindo aí o delegado Márcio Estevam, delegado de Pelotas, né? Em princípio, toda a investigação estava correta e a geolocalização estaria correta, né? Repito, nada foi achado. O mandado de busca e apreensão era para buscar e apreender drogas, armas de fogo e outros materiais de tráfico. Nada disso foi encontrado na casa da advogada, que, aliás, é uma militante da segurança pública, a favor da segurança pública. O que se sabe, Rodrigo, de vizinhos, informalmente, é que haveria um conhecido ponto de compra e venda de drogas próximo à residência. E talvez, ou provavelmente, só as investigações vão dizer, a geolocalização, essa análise não foi feita de maneira correta, ou não teria sido feita de maneira correta. Então, ficou de maneira uma talvez imagem mais exata, né? É isso? A então, perfeita que deveria ser. Ficou uma imagem muito ruim, porque a família estava em casa, desarmada, numa manhã de sol, o filho fazendo aula online, a filha no banheiro, entraram policiais que não se identificaram. Eu sou irmão de policial, Rodrigo, né? Eu sou irmão de um policial. Eu respeito muito os policiais, porque, assim, tem gente, por exemplo, que defende a pauta do presidente Jair Bolsonaro, mas consome drogas. Tá entendendo? Sim. Eu quero o presidente, mas deixa eu pegar o meu fuminho. Então, assim, os policiais,
eles têm que, às vezes, entrar em locais aí indesejados, muitas vezes pela hipocrisia da sociedade que alimenta o tráfico de drogas, né? Então, todo o meu respeito a policiais, porque eu tenho um policial na família e eu sei histórias muito tristes, assim, né? Mas nós temos de ver, porque isso aconteceu já no bairro Primavera, uma investigação equivocada, os policiais entraram numa casa que um traficante tinha ocupado um tempo atrás, e eles entraram numa manhã a chute, as pessoas seminuas dentro de casa, e demorou quase 1 hora para se explicarem que eles tinham alugado recentemente aquela casa, né? E que não tinham nada a ver. Os policiais pediram desculpas, falaram que eles poderiam ser indenizados, mas isso são traumas que as pessoas carregam para o resto da vida. E aí vem um ponto muito grave. Eu né? me borrava, Martim Bene, na hora. Total. A gente carrega esse trauma para o resto da vida, né? Então, essa investigação vai continuar acontecendo. A OAB se manifestou com muita força, né, em solidariedade à advogada, o presidente Ricardo Breyer, entrando em contato com a chefe de polícia, com o vice-governador, que é secretário de Segurança Pública. Então, algumas práticas, né? A gente tem o caso da semana passada dos soldados, de 2 semanas, soldados da Brigada Militar que perseguiram um motorista de aplicativo que tinha problemas de ficha suja, mas acabaram acertando um casal que era passageiro. E a passageira faleceu ontem com tiros dos policiais, né? Então, nós temos que cuidar algumas práticas, porque são agentes, são funcionários públicos, agentes da segurança pública, como muitas dessas corporações dizem, servir e proteger. Tem que proteger, Rodrigo. E aí, em alguns casos, temos alguns abusos. Ô, Martim, e essa escalada do abuso de autoridade, que a gente vê, uma escalada da reação, na verdade, em âmbito mundial, né? A partir do ocorrido lá nos Estados Unidos, né, em Minneapolis. Eu vi uma cena ontem de manhã, que acho que aconteceu na terça, daquele protesto sobre a ponte de Portland, né? Até ontem eu conversava com a Ariadne, me lembrou a cena das multidões dela, exatamente na ponte, assim, uma cena emblemática, teatral, evidentemente, né? Muito teatral e muito tocante, né? Mas as cenas, de maneira geral, elas são, né? Da violência, da repulsa, de muitos policiais se rendendo, né? Se rendendo ao movimento, né? Mostrando a sua solidariedade a esse movimento. O racismo lá, evidentemente, ele me parece ainda um problema endêmico, né? Mas isso vem lá em Paris gerando problemas, a reação popular. Aqui no Brasil a gente viu alguns focos, participaram também das atividades no último domingo, algumas ações assim nesse sentido, na segunda novamente, né? Já o caso desse menino que foi vítima de bala perdida no Rio de Janeiro, tu tá lembrando agora desse, um haitiano, né? Desse casal angolano que estava voltando num aplicativo, né? Quer dizer, a gente vê uma escalada da autoridade num movimento, claro, de autoproteção em alguns momentos, mas em outros momentos, essencialmente de abuso de autoridade, abuso do seu poder de polícia, né? Quer dizer, eu não posso, porque eu tenho esse senso de proteção, esse dever de proteção, fazer qualquer coisa em nome disso, né? Tem que respeitar, evidentemente, muito as regras da lei. E cenas tristes, como a gente viu no último sábado, em frente ao STF, daqueles capuzes, aquelas tochas, uma coisa também icônica, um filme de terror, assim, né, daqueles que não tem graça nenhuma, lá da Ku Klux Klan, dos anos 1800, e sem nenhum sucesso já nos anos 1900, enfim. O que tu tá enxergando desses dias, assim, que já são pesados por conta do vírus, né, do que ainda vem por causa do vírus, porque a gente ainda vai sofrer derrocada de negócios, né, muito desemprego ainda por conta de tudo isso, né, a economia talvez venha com alguma vontade, alguma vitalidade, alguma energia por parte do poder público de injetar grana e tal, mas reflexos que estarão... Nós estamos vivendo talvez o ápice da pandemia, talvez não tenhamos chegado a ele ainda,
Mas ontem, 1.349 óbitos registrados em 24 horas, né? Quer dizer, a gente está no meio disso tudo, mas alguns que estão saindo estão vendo os reflexos disso, né? É muita coisa para bagunçar nossas ideias, né, Marte? Isso aqui, ó, Rodrigo, ó. Isso aqui faz uma diferença tremenda. As pessoas estão filmando, né, Rodrigo, há alguns anos. E isso, eu sempre dou crédito, assim, eu li um artigo sobre isso, o editor do NH, um editor André Moraes, cara que trabalha há muito tempo, colega jornalista, já premiado, ele não aparece, ele faz um trabalho nos bastidores do NH, mas ele trabalha lá, e ele falava isso, olha, cara, acho que eu vou dizer uns 10 anos, né, sobre o fato de nós estarmos vendo, e isso tem um impacto diferente, Rodrigo, né? Então, estamos transmitindo ao vivo protestos, estamos transmitindo ao vivo um cidadão sendo morto por um policial, praticamente ao vivo, né? Foi um registro de um crime ali, né? Na verdade, o senhor lá também tinha tido seus problemas, mas... Então, o fato essa visibilidade, ela está alcançando proporções incontroláveis. Essa que é a realidade. Isso é bom, Marcos. Sim. Dói ver, mas é bom. Porque o bom das redes sociais, de tudo, é que ela... Quer dizer, o melhor de tudo é que ela dissemina coisas boas, né? Ela também dissemina fake news. Mas se a gente tiver um processo de amadurecimento, coisas ruins que forem apresentadas para melhorar, isso também é fundamental, porque a gente não precisa mais esperar daqui a pouco alguém aumentar, alguém inventar coisas diferentes, quando há capacidade, né, de disseminação dessas coisas, desses acontecimentos de forma real. Então, eu tenho acompanhado, assim, me parece que lá nos Estados Unidos, não vou dizer que perderam o controle, mas eu não imaginei que ia ser tão duradouro esse protesto, sinceramente. Então, 10ª noite, né? 10ª noite, eu acho, hoje, né? Sinceramente, eu não imaginei, exatamente por estarmos no momento de pandemia, né? De estar mais reservados, mas o fato é que o acontecimento ele teve um impacto, principalmente na comunidade negra, que a gente não consegue controlar e não consegue dimensionar pela dor, pelo sofrimento que aquilo representou, e pela realmente a representatividade de um homem branco em cima de um homem negro, o homem do Estado em cima do cidadão, e ele morrendo, né? Isso é muito forte, a maneira com que foi apresentado esse acontecimento, triste acontecimento, e me parece que essas imagens assim tocaram muito, né, em parte da população americana lá. Então, no meio disso tudo ainda, as pessoas terem que evitar aglomerações, esse acontecimento realmente é chocante. A imagem é chocante, né, Martin? Sim, é muito forte, Rodrigo. É muito forte. A imagem é triste, né? Ver um agente do Estado tratando um cidadão daquela forma. Embora, vamos abrir aqui um parênteses, né? O policial, ele muitas vezes também é pego de surpresa por bandidos e criminosos, mas o que eu aprendi com o irmão policial é que, após os primeiros movimentos, em qualquer ação, é dever do profissional entender o contexto. Quando o profissional age, o policial age, ele age com truculência no início para dar o susto e não ser pego de surpresa. E imediatamente depois, se ele vê que a situação está controlada, ou que pode ter um equívoco, ou ele tem o dever de amainar a situação. Então, isso a gente também tem que levar em conta, Rodrigo, porque naquele contexto ali, o policial poderia, depois de 1-2 minutos de mobilização, ter agido de outra forma, né? Então, isso também eu não sou aqui policial, mas como tem muito policial que gosta também de dar palpite no trabalho de jornalista, né? E como tem gente que acha que é jornalista e nunca, não sabe nem o que é comunicação, né? Aliás, Rodrigo, tu falou lá no primeiro bloco, né, sobre jornalismo. Deixa eu até falar ao pessoal, existe jornalismo de informação, jornalismo de dados, jornalismo de interpretativo, jornalismo de opinião, são alguns do jornalismo investigativo,
Então, existem muitos jornalismos, mas esse é o problema de quem não domina o assunto vir dar pitaco na sua área que não conhece, né? Mas, sobretudo, cala a boca já morreu, né, Martin? Ah, pois é, tem gente que acha que é isso. Mas tá bom, as pessoas podem dar pitaco, eu não estou dizendo aqui que elas não podem dar. Mas eu estou a tentativa não é de construir, a tentativa é só de calar, né? Não, exatamente. Eu só estou dizendo para as pessoas que elas têm que cuidar quando elas falam, quando não é a área delas. Porque existe o jornalismo opinativo. Aliás, o meu portal, eu cuidei exatamente isso, Rodrigo. Eu tenho todo o espaço de noticiário e eu tenho a minha coluna. Eu tenho uma coluna onde eu dou a minha opinião exatamente para fazer essa distinção entre o que é o noticiário e o que é uma coluna de opinião. Então, o jornalismo é muito complexo. Infelizmente, as pessoas acham, né? Assim como são todas treinadoras da seleção, todas, de repente, um toque de mágica, passaram a ser jornalistas e saber como fazer o trabalho da imprensa. Martin, a imprensa está fazendo um bom papel no Brasil, Martin? A imprensa, parte da imprensa está reagindo na mesma medida com que é provocada, principalmente pelo presidente da República, né? Nós, infelizmente, vivemos um momento turbulento e parte da imprensa reage porque está sendo atacada, né? As pessoas dizem, mas tem que ser isenta. Não, se alguém te ataca, tu também pode reagir, né? Não mentir, mas tu pode fazer uma linha editorial mais contundente. Dura. Pode? Dura. Pode, porque a pessoa está te difamando, a pessoa está te caluniando, e ela é uma autoridade pública, ela manobra as pessoas. Bom, a imprensa, se ela mantiver o compromisso com a informação, com a realidade dos fatos, ela pode ter uma linha editorial mais dura, sim, porque ninguém é obrigado a apanhar quieto, né? Agora, tem que ter o compromisso. Polícia Federal, Martin Brennan. A Polícia Federal do bem é aquela que investiga governadores ou é aquela que investiga fake news, ou as duas são a Polícia Federal, hein? Rodrigo, eu tenho assim a Polícia Federal como um órgão de muito bons profissionais, né? Não sou um profundo conhecedor, mas pelos trabalhos que a Polícia Federal realiza, na sua maioria, né, pela qualidade da informação que a gente observa, que eles pesquisam, cruzam dados, investigam, né? Eu gostaria muito de acreditar que a Polícia Federal não está aliviando para familiares de presidente ou aliviando para, por exemplo, propagadores de fake news, né? Ficaria muito aliviando é diferente de perseguir, Martin. O que a gente ouve sempre, eu quero te provocar mais um pouco em torno disso, se ela invade o sítio de Atibaia e faz lá o seu trabalho, ela é idolatrada por uns e criticada por outros. Se ela invade a casa com mandado judicial, evidentemente, ela não faz nada sem autorização legal, né, do judiciário. Esse judiciário também está contestado nos dias de hoje. Mas se ela invade lá a casa do governador do Rio de Janeiro, ela é daí por outros idolatrada e por outros odiada, por alguns salvados, assim, né, de uma forma vil, inclusive. Se ela ataca empresários invadindo a casa e cumprindo mandados judiciais das autoridades, ela é daí, então, inimiga do presidente da República e a número 1 de outros tantos opositores ao presidente da República. Dá para pensar que ela não é uma entidade policialesca, no pior sentido da palavra, mas sim protetora da paz social, Martin? Da verdade, da justiça social? É que nós temos, infelizmente, Rodrigo, me parece uma proporção muito grande de crimes, né? E um descontrole, né? Não querendo fugir do assunto da Polícia Federal, mas só dando um exemplo, assim, o nosso STF, ele perde muito tempo analisando crime de político, porque é muito político sem vergonha, né? Então, o que eu acho em relação à Polícia Federal, Rodrigo, é que há um excesso de trabalho ou de operações e que lá pelas tantas pode se perder numa curva, ou pode... eu não estou aqui atenuando, aliviando, mas eu estou tentando enxergar que o Brasil tem algumas proporções que fogem ao controle daquilo que está estabelecido na letra fria da lei
do que cabe, do que não cabe, do que compete, do que não compete, né? E aí acontecem, sim, alguns comportamentos, algumas atitudes, alguns excessos, né? Não há como negar. Agora, se nós tivéssemos um comportamento um pouco melhor, mais correto, né? Eu vejo o STF assoberbado, eles deveriam estar discutindo com mais tranquilidade temas relevantes da nossa sociedade e precisam ver se o habeas corpus do deputado da cueca, se o habeas corpus do tesoureiro do partido político, se o habeas corpus do filho do presidente. É muita gente envolvida em sacanagem e aí as competências parece que se misturam lá pelas tantas. Vamos trazer isso para Novo Hamburgo. Meu Deus! A justiça aqui em Novo Hamburgo impediu a votação dos nossos vereadores, né, da possibilidade de cassação do mandato do vereador Vilmar Hemming. Aliás, Vilmar Hemming esse perseguido por ti, né, Martin Behrendt? Não, nunca! Ele é vereador? Constantemente alguns vereadores são perseguidos por ti, é o que se ouve a boca pequena da cidade. Pô, mas tem que provar, porque eu também acho que eu sou perseguido por esses vereadores. Eu nunca vi alguns vereadores tão ruins. O que esses vereadores têm contra a cidade? Eles que perseguem a cidade. Tá bom, mas esse vereador em especial gosta menos do Lelo do que de ti, tá? Então tu pode ficar tranquilo, não é esse o teu caso exatamente. Ah, perdi. Ô Martin, essa liminar foi cassada nessa manhã, né? E a gente tem a possibilidade de voltar a isso, em que pese já está sendo, conversei com um advogado da parte, está sendo já preparado, impetrado o agravo desse instrumento, né? O que tu está enxergando dessa disputa política que está por trás disso tudo também, o crescimento em algum momento da vereadora Patrícia Beck, né, como pré-candidata a prefeita, versus discussões quase de um grupo inteiro, né, o MDB inteiro ali, discutindo muito essa questão e não sei se perseguindo o Vilmar, eu acho que não é esse o caso, porque eu acho que o Vilmar tem que responder por isso sim, evidentemente. Agora, também a vontade do Rafael Lucas de ocupar esse espaço nos últimos meses do ano, quer dizer, tem muitos elementos políticos em torno de tudo isso. A gente lembrava aqui na terça-feira de que, especialmente neste momento, que tudo isso está rolando, a gente tem um Vilmar tentando não sofrer esse pênalti. Então, o que a gente está enxergando realmente é uma disputa política, né? Eu acho que criminalmente a conversa vai ser outra, né? Está rolando o inquérito, está rolando o processo judicial já, enfim. A menina tinha 17 anos, houve consentimento em parte do momento para ela. Enfim, a justiça vai olhar para isso e vai discutir isso, né? Também nos próximos dias a gente vai trazer o Vilmar para conversar um pouco sobre isso. E ontem deu na segunda-feira, né? Ele deu uma fala muito forte, muito contundente na Câmara. Não, ontem à tarde, né? Ontem à tarde. Uma fala muito forte na Câmara, botando para fora, né? Uma cena também muito bem construída, assim, de botar para fora tudo que está sentindo, né? Como é que evolui essa situação, Martin? Consegue escapar através dos artifícios jurídicos o enfermeiro Vilmar ou isso são favas contadas? Na justiça a gente pode esperar tudo, né, Rodrigo? A defesa do Vilmar, os seus 3 advogados, né? Ele está sendo defendido por 3 advogados. Eles atacarem... Vanir de Matos, Luciano e o doutor Alexandre Pienes. Tá? Pienes, Eles, como estratégia, eles atacaram em várias frentes, né? Em várias instâncias, né? E aqui na primeira instância, na 4ª Vara da Fazenda Pública, eles lograram êxito, mas no STF não tiveram êxito, né? E com isso, hoje de manhã, na manhã desta quinta-feira, veio inclusive o juiz, doutor Daniel, da 4ª Vara da Fazenda Pública, se manifestando, né? Que não sei exatamente o termo, retirava ou prejudicada, né? E queria seguir a decisão do STF. E pela decisão do STF, né, a Câmara de Vereadores está devidamente legitimada para votar o projeto de resolução, né?
Então, claro que a defesa aí do Vilmar vai se mexer, né? Mas o que eu acho importante a gente frisar, né, Rodrigo? Primeiro, a denúncia foi feita por uma menor. Tá? Segundo, essa denúncia ela faz parte de um inquérito policial. Ou seja, a autoridade policial analisou. Tá? Terceiro, encaminhou para o Poder Judiciário, né? Me parece, com convicção ou com fortes indícios de que houve assédio sexual a uma menor de idade. Eu falo tudo isso para dizer que até agora não tem PMDB na história, não tem prefeita, né? O Vilmar, até esse momento aí, bom, aí foi para o Conselho de Ética, mas todos esses processos envolvem uma menina, envolve a polícia do Rio Grande do Sul, né, através do delegado. Então, assim, se ele tem que ficar bravo, ele tem que ficar bravo com a polícia, né? Porque foi a polícia que recebeu o inquérito e encaminhou para o judiciário. A polícia, por exemplo, poderia ter arquivado, poderia ter ignorado, seja lá o que for, né? Mas deu o encaminhamento e me parece que o Ministério Público deu a sua anuência para a sequência dos procedimentos no judiciário. Então, não adianta ele xingar os colegas vereadores, porque é toda uma estrutura constituída que estaria contra um vereador. Bom, né, se ele acha isso, tá bom, ele está no direito dele. Agora, é um vereador que recebe minhas críticas, Rodrigo, porque é um vereador que faz muita apologia, né? Muita demagogia, perdão. Critica, mas ele, quando foi base de governo, ele botou o pai de criação, o pai de coração dele para ser secretário municipal, um despreparado para a função, mas botou lá para ganhar na Lomba Grande. Lá na Lomba Grande, né? E aí botou lá uma pessoa dele próxima. Agora, o irmão dele ganhou cargo na Assembleia, né? Também pago com o nosso dinheiro, só que aí ele vai para os seus eleitores, muitos deles de baixa renda, que não entendem o que está acontecendo, e traz metade a metade da história, né? Então, é um vereador que eu acho muito fraco na sua atuação, muito fraco mesmo, e como todo funcionário público, ele pode ser criticado, aliás, deve ser criticado, porque a atuação dele é muito fraca como parlamentar. A gente tem a tendência à manutenção das eleições nesse ano, mas talvez ali seja postergado em 45, 60 dias, né, esse prazo para as eleições. Isso favorece muito, né, Martin? Sobretudo o distanciamento, essa coisa de não podermos estar em aglomerações, favorece muito quem está no poder, né? Quem já tem o mandato, né? E aí estou falando especificamente da Câmara de Vereadores, assim. É mais fácil, tu já tendo e fazer um bom trabalho de manutenção do seu curral eleitoral durante 4 anos, se reeleger. Dá para apostar numa renovação grande nessa Câmara, que na última eleição teve uma renovação boa, ou tu acha que isso fica ainda mais prejudicado a partir dessa perspectiva exatamente das eleições prejudicadas? Eu vou ser a Glória Pires aqui do programa. Não tenho condições de responder. Não, eu acho assim, Rodrigo, em condições normais de temperatura e pressão CMTP, que a gente aprendeu na aula de Química, né? Eu diria que sim, teríamos uma renovação. Como essas condições elas não estão bem claras, até mesmo saber se os idosos, o público de risco, como é que essa gente vai votar, se eles vão se arriscar a sair de casa, se não vão, o que vai estar acontecendo, eu tenho um pouco a minha análise prejudicada, assim, no sentido de renovação. Eu também eu desconheço boa parte dos nomes que vão se habilitar, então eu acho que eu preferiria esperar para entender melhor como é que vão ser as condições de voto, se vai ser lá no Natal. Quem é que lá no Natal tem gente que já vai para Tramandaí na primeira... Rodrigo, tu sabe como é que é? Tem umas tardes aí, tem umas tia, não só de Novo Hamburgo, que em dezembro elas põem o carro, levam, põem o ventilador, ó, e vazam para Tramandaí. Tá bom, Martin. Eu achei que tu estava falando dos vereadores, inclusive, também. Tem muito vereador aqui também, ó. Mas daí eles esperam a eleição da presidência da Câmara, aí, dia 13, 14, 15 de dezembro.
Se for em dezembro, eu volto no Papai Noel, viu? Que maravilha. Ô, Martin, adorei conversar contigo. Evidentemente, a gente podia falar por horas de tantas coisas importantes para a gente discutir aí, mas sempre um papo muito bom contigo, sempre esclarecedor, sempre uma boa fruição de ideias. Acho que cada um de nós que está te acompanhando hoje aqui traz algumas coisas para a nossa reflexão a partir da tua perspectiva. Obrigado não por agora, obrigado por dia a dia nos emprestar teus olhos e ser sempre esse olhar atento à nossa comunidade, trazendo o que está acontecendo, né? A gente sabe o quanto tu corre por aí, cidade afora, região afora, e muito presente. É um exército de um homem só, né? Que bom, obrigado. Força sempre, Martin Behrendt. Obrigado, Rodrigo Stephan, pelo convite. Fui surpreendido quando era só eu e tu no grupo de Skype. Eu perguntei para o Rodrigo quando é que vão entrar os outros. Aí o Rodrigo disse, não, vão ser nós dois. Mas foi muito bom, muito produtivo. Estou sempre na audiência aí da Vale TV. E valeu pelo carinho. Espero que o pessoal tenha gostado do bate-papo. Hoje no Estação Hamburgo, conversa de peso com Martin Behrendt. A gente agradece demais essa figura querida, mas sobretudo o carinho da sua audiência. Voltamos amanhã a partir das 21 horas ao vivo com vocês. Até lá.